Sejam muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um programa Emoções e eu quero começar agradecendo o seu carinho de sempre, a sua audiência. Hoje, o nosso programa traz uma homenagem especial a todas as mamães que têm nos acompanhado, afinal, esse é o último programa do mês de maio, o mês dedicado a vocês, mamães. E a gente não podia deixar passar esse importante momento em branco. Então fica aqui o nosso agradecimento por toda a dedicação que vocês têm conosco. Quero mandar um beijo especial para minha mãe, Maria das Graças, que está nos assistindo. Eu amo você, mamãe. E assim mandar um beijo para todas as mães que têm nos acompanhado também. E vamos aproveitar as mamães que nos acompanham. Tem uma mãe que nos mandou uma sugestão de tema essa semana e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Se você, mamãe mais jovem, está pensando em desligar a televisão, mudar de canal ou parar de assistir o vídeo, calma. Ainda que você ache que esse é um tema muito distante da sua realidade, você vai se surpreender porque eu vou dar dicas que falam da dor do distanciamento. E a dor do distanciamento independe da idade do filho. É claro que eu estou abordando aqui a síndrome do ninho vazio, mas existem mães que sofrem com distanciamento até de quando o filho é inserido no universo escolar ou quando ele está maior um pouquinho, começa a namorar, enfim. É um programa voltado e que vai trazer dicas valiosas para todas as mamães, independente da idade do seu filho, ok? Então, chama a vizinha, a amiga, porque está entrando no ar o nosso programa Emoções a partir de agora. Para começar muito bem o nosso programa, a gente precisa entender o que é a síndrome do ninho vazio. Se você nunca ouviu falar nesse termo, trata-se de algo simples. A síndrome do ninho vazio faz referência, àquele sentimento que os pais têm no momento da partida do filho, quando esse filho sai de casa e fica a casa vazia. Então, a tristeza é a principal característica da síndrome do ninho vazio, mas não é a única. Então, eu vou colocar aí na sua tela os sintomas mais comuns dessa síndrome, ok? Aí na sua tela. A tristeza, como eu falei para vocês, o vazio, uma sensação de inutilidade, incapacidade de concentração, fadiga, preocupação excessiva e culpa, principalmente quando essa saída se deu por motivos de dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. Mas a ideia é, por que tudo isso acontece? Por que no momento da partida nós pais somos tomados de todos esses sintomas, de todos esses sentimentos, de todas essas emoções? A resposta é muito simples, né? Afinal, são anos de dedicação aos nossos filhos, anos acostumados a ouvir tantas vozes dentro de casa, casa cheia, barulho de criança, amigos adolescentes, enfim. De repente, quando esses filhos crescem, alcançam maturidade, saem de casa, fica realmente aquele vazio, aquele silêncio, dá mesmo essa sensação de solidão. Mas a ideia a gente precisa lembrar que esse é um ciclo natural da vida. E aí, a síndrome do ninho vazio, a boa notícia ela tem data para acabar. E ela acaba justamente quando a gente entende que é algo natural e começa a reinventar a nossa rotina e a nossa agenda. Eu vou te dar dicas importantes sobre isso, mas antes vamos entender que existem alguns fatores que vão aumentar ou não a sua dor no momento da partida. Eu poderia trazer vários, mas eu escolhi dois, que são assim os mais intensos, né, que fazem com que a dor fique mais intensa quando esse filho sai de casa. O primeiro deles está aí na sua tela. Depende do motivo que esse filho saiu de casa. Como assim, gente? É claro que a dor da separação por si só já é grande. Mas quando essa separação se dá por motivos que eu vou chamar de motivos bons, como, por exemplo, o ingresso desse filho numa faculdade, num outro estado, ou um intercâmbio, ou um casamento,
A tristeza da separação, ela é acompanhada, nesses casos, pela alegria e pela felicidade mesmo de ver o filho se desenvolvendo, ver o filho crescendo e estando feliz. É diferente daqueles pais que têm essa separação, ou porque houve uma briga, ou porque a relação, como eu falei, era muito difícil, ou até mesmo pela morte do filho. Então, o motivo da saída de casa dos filhos vai interferir diretamente, aumentando ou não a dor da separação. E a segunda característica que eu coloquei aqui é a própria personalidade desses pais envolvidos. Existem pessoas que são mais resilientes. Eu vou fazer um programa só sobre resiliência, porque é muito importante que a gente desenvolva essa característica. Mas, para você entender, resiliência é a capacidade de lidar com os reveses da vida e ainda assim seguir em frente e ter uma trajetória satisfatória. Mas tem aquelas pessoas que são mais dramáticas, né, que não conseguem passar por uma dificuldade e seguir adiante. Essas pessoas, obviamente, que vão sofrer mais. Por isso, se você está vivendo a síndrome do ninho vazio e está sofrendo muito, papel e caneta na mão, que eu vou te dar dicas preciosas para que você possa passar melhor por essa situação. Vamos lá, então? Primeira dica: prepare-se para o momento da partida. Já viu aqueles pais, aquelas mães que falam assim: ai, tô tão feliz, meu filho vai começar um curso na faculdade tal, no outro estado, no semestre que vem. Mas aí ele vai vivendo a vida como se o semestre que vem estivesse muito longe. Até que um dia o semestre que vem chega e esses pais ficam desesperados com a partida. Ou, meu filho marcou a data do casamento, mas está tão longe ainda, vai casar só em janeiro do ano que vem. A ideia é, se você já sabe a data que seu filho sairá de casa, comece a se preparar para isso. Não adianta negar esse fato da saída dele. Estar preparado, criar uma agenda para si, papai, mamãe, uma agenda que independa desse filho, vai fazer com que você sofra menos. Segunda dica. Essa, gente, é muito importante. Evite criar um santuário no quarto do seu filho. Meu Deus, como eu conheço pais que os filhos já saíram de casa, há muito tempo e o quarto está intacto. Eu já atendi uma pessoa que ela falava assim, depois de anos, eu entro no quarto, eu abro o guarda-roupa e eu sinto o cheirinho dele. Obviamente que uma atitude como essa não colabora em nada para que o seu sofrimento diminua. Então, mesmo em casos mais intensos, como a morte de um filho, por exemplo, né, de uma separação que é mais drástica, é importante que você mude esse quarto, se possível for, faça uma nova decoração, transforme o quarto em quarto de visitas ou um escritório, porque manter esse cômodo como era não é uma atitude saudável. Terceira dica: coloque os pensamentos ruins de lado. Sempre há algo positivo em todas as situações, acredite nisso. Com o advento da internet, da tecnologia de um modo geral, o que a gente vê é que muitas famílias, apesar de morarem no mesmo endereço, poucos se encontram ou têm uma relação muito superficial. E às vezes quando o filho sai de casa, a relação melhora muito. Porque eles vão se encontrar menos, mas vão se encontrar com tempo de qualidade nos momentos da visita. Então é um bom momento para repensar a relação, para colocar mais qualidade na relação de vocês. Pensa nesse aspecto positivo. A quarta dica: redescubra o amor da sua vida. É impressionante como algumas mulheres, depois da maternidade, se esquecem do seu papel de mulher, de esposa e deixam o marido de lado. E a vida está te dando uma oportunidade nova quando seu filho sai de casa, né? É mais um momento para você novamente se redescobrir como mulher, se reinventar no seu casamento, na sua relação. Quinta dica: fale do assunto. Guardar para si a dor
nunca é uma boa dica, nunca é algo saudável, mas a ideia é fale com alguém que vai poder te ajudar. E é aí que entra o profissional de psicologia, essa pessoa que vai poder te ouvir a sua tristeza, as suas mazelas e realmente te ajudar a superar tudo isso. Como o nosso tempo está acabando, eu vou só citar as outras dicas e amanhã você vai poder conferir através das páginas do Jornal O Diário, na nossa coluna Bem-Estar Emocional, um pouco mais de cada uma delas, ok? Então aí na sua tela, ó, sexta, assuma um novo hobby ou interesse, pratique exercícios físicos, construa novas amizades ou reviva aquelas amizades antigas que talvez você tinha pouco tempo, considere voltar a estudar ou trabalhar ou pratique o voluntariado. Número 10. Essas dicas todas querem, se a gente fosse resumir, querem dizer para vocês, mamães, principalmente vocês que como eu são mães de criança pequena, bebezinho, tome cuidado em se dedicar apenas a esse filho. Porque se a gente faz isso, se a gente abandona a carreira, se a gente abandona os estudos, se a gente abandona os próprios hobbies, o marido, no momento da saída desse filho, a dor é muito mais intensa. Então, como eu falei, as dicas são preciosas para todas as mães. Se você ainda tem o seu filho pequeno em casa, ainda que até esse momento você tenha se dedicado só a ele, está na hora de parar e guardar um tempo para si. Se você já está vivendo a síndrome do ninho vazio e fez isso, só viveu em função do seu filho, não se desespere, é sempre o momento de recomeçar. Antes de encerrar o programa, eu quero falar de uma forma especial para as mães que viviam apenas com os filhos, aquelas mães que eram solteiras ou divorciadas, viúvas, enfim. Porque essas mulheres tendem a sofrer muito mais uma vez que a casa consistia apenas nela e no filho que agora já não está mais. Então eu anotei 2 dicas que são muito boas para vocês também. A primeira, muito simples, adote um animal de estimação, porque vai te fazer companhia e você vai poder dar e receber carinho. Mas se você esquecer de todo o programa, por favor, e essa vale para todas as mães, atenção nessa segunda dica. Tome cuidado com decisões importantes nesse momento em que você está sofrendo com a separação. Sabe por quê, gente? Às vezes eu ouço assim, minha vida não tem mais sentido, meu filho foi embora, eu tô sozinha, eu vou vender essa casa é muito grande, ou eu preciso arrumar uma companhia, e aí a mulher bota a casa à venda, começa a se relacionar com a primeira pessoa que aparece. O fato é, a solidão, se não tratada, ela adoece. Mas tomar uma decisão importante, pautada no medo da solidão, é deixar de usar a razão e acabar sofrendo mais. Então, essa é a dica-chave para todas nós. Não tome decisões importantes no momento de dor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Como eu falei, amanhã eu vou falar um pouco mais desse assunto na coluna Bem-Estar Emocional. Para rever o nosso programa, vocês já sabem, só correr lá no YouTube, nosso canal Emoções com a psicóloga Suelen Mota. Você pode rever a hora que você quiser, compartilhe. E na próxima quinta, 13h, eu fico aguardando vocês para mais um programa inédito. Se você, mamãe, papai, você que está nos assistindo, tem também uma sugestão de tema para o nosso próximo programa, tá aqui o nosso e-mail, é só você entrar em contato conosco, deixar sua dúvida ou sugestão. Antes de encerrar, quero agradecer de uma forma especial ao Claudir, do Salão Versátil, que fez essa maquiagem e esse cabelo, preparou o meu cabelo para o programa de hoje. Muito obrigada, o atendimento é excelente e eu super indico a todas vocês. O Salão Versátil fica ali na Carlos Lacerda 119. Vocês não vão se arrepender. A todos vocês um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser.